Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Scarlett Rodrigues, sou coordenadora de projetos em direitos humanos aqui do Instituto Ethos, e hoje teremos aí mais um painel da Conferência Ethos 2021. Ao longo, desses anos de 2020 e 2021, o Instituto Ethos e a ONG Visão Mundial, aí, no âmbito do nosso projeto Vento Puedes, vem dialogando com as empresas sobre o importante papel desse setor na reinserção de pessoas migrantes e refugiadas no mercado de trabalho. Falamos anteriormente que esse grupo social ainda é um dos que menos tem acesso às políticas de diversidade e inclusão das empresas, por uma série de fatores. E dentre eles, a ausência de informação e preparo, não só para incluir, mas para acolher e desenvolver os talentos que chegam. E após diversas conversas, espaços de escuta com as empresas, percebemos os principais gargalos para a não contratação de pessoas migrantes e refugiadas. E a partir desse levantamento, dessas discussões, desses diálogos com as empresas, decidimos aí produzir um guia prático para a contratação de pessoas migrantes e refugiadas, ensinando as empresas, mas também não só, a como contratar pessoas migrantes e refugiadas e reforçando a importância desse papel hoje. Então, esse guia ele contém os principais passos, etapas, processos, o que já temos de boas práticas, para que não haja aí mais desculpas para não contratação. E para falar mais sobre a importância desse instrumento e até mesmo resgatar o processo de construção, hoje a gente vai ter aí o Caio Magri, que é o diretor-presidente do Instituto Ethos, e o Tiago Machado, que é o diretor de operações da Visão Mundial no Brasil. Então, eu já começo aqui agradecendo a vocês aí pela participação do nosso painel, que vai falar sobre o lançamento do Guia Prático para as Empresas, como exercer a responsabilidade social na contratação de pessoas migrantes e refugiadas. Então, eu vou começar aí com o Caio. Caio, seja bem-vindo aqui, mais um painel na conferência, é um prazer estar aqui com você hoje. E, Caio, o Ethos, ele tem aí mais de 20 anos, de atuação na promoção da responsabilidade social das empresas, e muito buscando aí com que elas entendam o relevante papel que elas têm na sociedade, de serem agentes de transformação. E agora que a gente está chegando aí ao fim de mais um ciclo do nosso projeto, do Vento Puedes, aí junto com a Visão Mundial, quais os principais desafios você identificou nesse período a respeito da participação, do engajamento das empresas na agenda, e como que esse guia aí vem para apoiar as empresas na promoção da mudança do cenário que vivemos hoje? Obrigado, Scarlett. Bom, eu queria cumprimentar a todas, a todos, a todes. E antes de entrar no tema, Scarlett, eu queria cumprimentar e agradecer em nome do Tiago Machado, parceiro, essa parceria com a Visão Mundial. O projeto Vento Puedes é uma parceria do Ethos com a Visão Mundial que tem como perspectiva contribuir para a causa da inclusão de refugiados e imigrantes em todo o planeta, em todo o mundo. E conta com financiamento do governo dos Estados Unidos através do PRM, do Bureau de Population, Refugees and Migration. E é bom lembrar que essa pauta é uma causa urgente, necessária, e a gente tem que olhar isso de uma maneira cada vez mais estratégica para responder a desafios globais, que a gente está muito frente a eles, como a crise social gravíssima, com um aprofundamento da fome e da pobreza. Só para a gente lembrar o Brasil, nós voltamos ao mapa da fome após alguns anos fora dele, com políticas de distribuição de renda e de acesso à alimentação. A crise econômica que a gente está vivendo de destruição de ativos, de ativos naturais, de ativos produzidos de conhecimento, de ativos industriais. A crise sanitária, as pandemias. A crise climática, que traz uma emergência cada vez maior de enfrentamento, e ela tem um caráter de adaptação, e, portanto, nós teremos migrações importantes e fluxos importantes em todo o planeta. As crises antidemocráticas, com intolerâncias, a violência religiosa, a violência étnica. E eu lembro novamente que isso é global e local, não é simplesmente uma questão que está longe da gente. E vale a pena destacar também a importância das organizações, da sociedade civil, global e nacional, dos movimentos sociais, dos povos originários que estão dentro dessa pauta, instituições multilaterais e governos. Eu acho que a gente tem aqui
a oportunidade da criação e a promoção de políticas públicas e privadas, né, onde, de alguma maneira muito concreta, a gente assuma os direitos humanos em suas cláusulas pétreas, como, por exemplo, o direito à vida. Vento Puedes é uma iniciativa nessa direção, a gente entende, né, nessa perspectiva. E dentre os eixos de atuação que a gente, empregabilidade, empreendedorismo e responsabilidade social, nós, pela nossa história, pela nossa massa crítica, pela produção que o Ethos fez nesses últimos 22, 23 anos, nós assumimos o eixo da responsabilidade social empresarial, um deles, né, que é de buscar a engajar, dialogando com as empresas, sensibilizando as empresas, trazendo-as para essa agenda da migração e do refúgio, para que elas abram espaço para a contratação, para a inclusão, e para os movimentos de políticas de inclusão que se somem a outras ações afirmativas que estão sendo desenvolvidas pela organização, pela empresa. Eu retomo um pouco isso depois na segunda questão que você trouxe, Scarlett. Esse guia é um guia prático, portanto, ele vai oferecer caminhos e exemplos, é um convite para que empresas, organizações e pessoas se envolvam de uma maneira consistente, de uma maneira dedicada, né, respeitosa, equitativa e acolhedora para as pessoas, migrantes e refugiados que hoje estão no Brasil, né, e que chegarão ao Brasil. E como teremos brasileiros e brasileiras que serão recebidos, refugiados em outros lugares. Por meio da contratação, da integração dessas pessoas em seu quadro de trabalhadores e trabalhadoras, eu acho que é fundamental, de novo, é essa nossa ação, é essa nossa narrativa, é essa busca, pensar na sua cadeia de valor, ou seja, poder levar esses princípios de inclusão que possam ir para outros segmentos produtivos. Os desafios são muito grandes, e a gente tem buscado soluções, né? Boa parte das pessoas que chegam no Brasil possuem carreiras profissionais em seus países de origem, mas quando chegam aqui são vistas pelo seu estado vulnerável, frágil que se encontram, e não pela sua capacidade de qualificação para poder contribuir nesse momento com a gente e com a sua família. A necessidade urgente de renda, a necessidade de sobrevivência, ou seja, de viver, continuar vivendo, muitas vezes colocam situações para trabalhar em lugares que não são exatamente os lugares onde essas pessoas poderiam estar fazendo uma contribuição social ao país, à sociedade, com seu conhecimento, com seu trabalho, né? E acabam vivendo e trabalhando numa situação de muita precariedade. Mas a gente acredita que é uma grande possibilidade para as empresas mudarem esse cenário, né? E elas têm, além de responsabilidades, oportunidades, comprometendo-se a trabalhar nessa agenda internamente, impactando positivamente esse caminho e assumindo um papel de trazer mais um ponto de pauta de inclusão e diversidade necessário. E aí a gente tem que olhar para dentro, fazer um olhar interno para a diversidade e a inclusão das nossas organizações, das nossas empresas. Então, existe ali também uma orientação nessa direção para poder construir esse caminho de análise. Para que isso aconteça, é preciso dialogar. Nós vamos ter que permanentemente desconstruir preconceitos e, ao mesmo tempo, criar nova cultura e construir boas práticas que possam ajudar a repetir, a melhorar e também a inspirar outros. Acho que não é só um compromisso com a contratação, mas também, como a Scarlett lembrou, com o desenvolvimento desses profissionais, né? É preciso investir em educação, formação, e essa é uma questão que é um desafio global, brasileiro, nacional. Dar luz aos talentos, equiparar a equidade é um desafio urgente em todas as empresas. As diferenças salariais nas empresas são enormes e são de uma produtora e reprodutora de desigualdades. Portanto, equiparar salários é fundamental. E eles têm diferenças que são raciais, geracionais, de gênero, etc. As desigualdades se amplificam aí, né? Contemplar pessoas em cargos de liderança, ou seja, fazer inclusão de fato. E vale destacar que é fundamental, e o guia ajuda nessa direção e estimula, que é fundamental estipular metas de contratação e que elas sejam concretamente para agora, né? Nós precisamos atuar nesse momento, é agora que a gente precisa. Precisamos garantir esse processo para enfrentar a crise social que se aprofunda no país. Os caminhos estão dados de alguma forma, né? O que a gente precisa também é que as empresas se comprometam com essa agenda e olhar para os temas que já estão sendo trabalhados com diversidade e inclusão, que já existem nela própria, e trazer
essa pauta da inclusão de refugiados e imigrantes também para essas políticas. A gente fez várias oficinas ao longo desse processo. Esse guia é resultado de um processo de uma construção coletiva, depois eu falo um pouquinho também. As empresas que participaram das oficinas que a gente realizou mencionaram que não sabiam muito bem como começar, mas que começaram, né? Foram atrás de organizações que atuam no tema, procuraram informações, pesquisaram, e se inicia projetos pilotos que são bastante significativos para poder ampliar e dar escala nesse caminho. Ao mesmo tempo, aprende-se praticando e fazendo, né? Mas também trocando e conhecendo as possibilidades, as oportunidades dessa interação e essa integração cultural. Você também perguntou, Scarlett, como é que o guia prático pode apoiar as empresas, né? Dentro dos eixos que a gente tem no programa, eu estou recolocando isso aqui agora, um dos eixos é esse de promover o diálogo, sensibilizar, engajar e possibilitar um processo de contratação. Portanto, ele apresenta várias oportunidades e benefícios que as empresas demonstram nas suas práticas de compromissos e de implementação da agenda ao incorporar essa política de diversidade e inclusão às políticas já existentes. Um caminho que está sendo percorrido por algumas empresas que já praticam a contratação de pessoas, migrantes e refugiados. Começar, novamente, por um projeto piloto, trazendo um foco num território, num local, numa perspectiva de perfil de contratação, né? E produzindo uma troca de experiência bastante significativa aí. É preciso pensar além dos números. É claro que a gente precisa ter os números, mas também pensar no benefício social e econômico que a inclusão vai trazer no longo prazo, né? Então, o guia ele orienta, ele tem referências, tem práticas e tem exemplos. E eu queria, então, aqui, para encerrar essa minha intervenção inicial, queria cumprimentar todos que estiveram envolvidos nesse esforço institucional e profissional do projeto. E nesse guia que é inovador, e a gente acredita que ele pode ser um guia vivo, um guia prático, vivo, que vai, com novas experiências, se somando e sendo multiplicado, né? Eu queria agradecer a equipe Ethos, especialmente a Scarlett, que coordenou a redação do guia, mas também a Marina Ferro, gerente de políticas públicas e práticas empresariais do Ethos, a Marina Estima, que é coordenadora de planejamento do Ethos, a equipe de comunicação nossa, toda a equipe da Visão Mundial, enorme, importantíssima, que esteve presente nesse processo. E eu queria também agradecer a Tâmara Azevedo e a Luísa Reis, que fizeram a redação na sistematização de conteúdo, e ao José Roosevelt Júnior, que fez a diagramação, que ficou muito bonito, vale a pena conhecer também, porque ficou muito bonito. E a todas as pessoas das empresas que estiveram ao longo desse processo da construção e do posicionamento nas oficinas, porque esse guia é fruto das discussões que foram feitas nas oficinas, realizadas agora em 2021, de sensibilização das empresas, e é um importante instrumento para auxiliar, será um importante, e já um importante instrumento para auxiliar as empresas a poderem implementar uma gestão socialmente responsável, especialmente nessa agenda de inclusão e de diversidade. Obrigado. Obrigada, Caio. Foi um ótimo resgate aí sobre como foi a construção desse guia, né? Um guia feito várias mãos, então é muito importante aí lembrar não só da nossa equipe interna, da Visão Mundial, e também da participação das empresas nas oficinas. Foram momentos riquíssimos de trocas, inclusive é um guia extremamente coerente com a realidade das empresas, porque a gente ouviu, né, as demandas e as necessidades das empresas. E agora, passando aí a palavra também para o Tiago, como que você tem percebido, né, a atuação das empresas nessa agenda no âmbito do nosso projeto, já que a gente falou aí de empresas engajadas, de empresas que estão começando, empresas que já têm boas práticas dentro dessa agenda, e também houveram alguns avanços dentro da perspectiva de 2020 até o momento? Sim, o que você tem aí de perspectiva para os próximos ciclos do nosso projeto também? Obrigado, Scarlett. Obrigado, Caio. É tão difícil falar depois do Caio, né? Porque trouxe assim de forma tão assim, né, contundente, né, resgatando, né, afirmando assim a relevância, a urgência, né, do tema, dessa causa, então, trazendo de forma tão categórica, tão comprometida.
eu queria agradecer por isso, né, por fazer essa introdução, nos colocar, nos sensibilizar, né, a todos, assim, acho que é esse o sentimento, assim, né, do resultado e fruto desse trabalho, assim, então, obrigado, equipe do Instituto Ethos, equipe, né, ampliada da Visão Mundial, agradecer de verdade, né, muita alegria de participar e honrado também, né, desse bate-papo, dessa conversa. Eu queria comentar, Scarlett, inicialmente, assim, né, que antes de falar também, né, dessas próximas fases, né, então, o Caio falou muito bem, né, o projeto Vento Puedes, ele é um projeto fruto da parceria, né, de vários parceiros e viabilizado, né, pelo Escritório, né, de População, Refugiados e Migração do governo dos Estados Unidos, com esse objetivo claro, né, de fornecer assistência, né, à subsistência para aumentar a renda familiar, né, aumentar as condições, as chances de integração social, econômica, cultural, né, de venezuelanos, né. E aí o projeto focou muito especialmente, né, nas cidades de Boa Vista, Manaus e São Paulo. E um pouquinho assim, né, de história, né, assim, antes, né, da pandemia, né, disso atravessar a todos e a todas, assim, né, a Visão Mundial é uma organização assim que busca sempre assim como o Instituto Ethos, outros parceiros, né, envolvidos também no projeto, né, buscou prontamente, né, responder ao contexto. Então, acho que uma das coisas que caracteriza bastante assim a Visão Mundial é uma resposta urgente e emergente ao contexto. Então, quando, né, disparou, né, a crise migratória, essa crise migratória, né, que além de essas outras crises todas, né, que o Caio fala e traz nessa urgência, a Visão Mundial buscou, né, ir até a fronteira, né, busca assim uma atuação também no território. E nesse sentido, né, naquele momento ainda antes do projeto, mas também durante o projeto, né, responder mais ainda entendendo, né, nesse contexto de país, né, macroeconômico, num contexto da empregabilidade, assim, extremamente desafiadora nesse contexto de Brasil, mas também buscando um exercício nessa resposta de adaptabilidade, de flexibilidade. Então, a gente pensou, né, um plano, uma agenda de trabalho, né, num contexto muito presencial, e a gente teve que se adaptar, né, com novas ferramentas, novos aplicativos e tecnologias e novos formatos, buscando também atender, né, e beneficiar também nessas pessoas que chegam nessa esperança, né, de melhores oportunidades, né, e aí nesse sentido, né, também preciso falar de números, né, assim também, né, da gente fazer também esse resgate, né, nesse primeiro ciclo, nessa fase do projeto, né, e dizer assim que mais de 10.500 pessoas, né, refugiados, migrantes, foram envolvidos, né, beneficiados, passaram de alguma forma pelo projeto. Um número menor, né, de pessoas, né, a gente tem registrado aí 270 pessoas, né, conseguiram uma colocação no mercado com apoio do projeto, o que traz para a gente aí um enorme desafio, né, de ampliar esses diálogos, né, com o setor privado, com o governo, porque o projeto, né, ele inicia e acaba, né, ele tem uma vida, né, uma vida como todo projeto. Então, assim, essa urgência, né, do que o Caio coloca, e eu concordo plenamente, que a partir dessa experiência do projeto, né, a gente ampliar, a gente consolidar, né, esses diálogos e parcerias, essa agenda de política pública tão importante, tão necessária, ela é fundamental para o sucesso, para esses meios de vida, né, que a gente diz, esses meios de vida sustentáveis, esse desenvolvimento econômico, essa geração de renda, né, de toda essa população também, que vem buscando também melhores oportunidades no Brasil.
E a gente tem visto, né, como o Caio colocou muito bem, essa crescente preocupação, né, das empresas por essa agenda de inclusão e diversidade. Então, ao mesmo tempo, né, que é uma agenda incipiente, né, que está uma preocupação, algumas empresas fazendo esse movimento. Então, a gente acredita, assim, nós somos, assim, realistas, mas, assim, otimistas, né? E aí lembra essa necessidade da gente esperançar, né? Esperançar nessa perspectiva. O contexto é difícil, é desafiador, mas a gente que está assim nessa causa, né, nessa agenda, com esse compromisso, assim, de seguir firmes, né, nesses diálogos, sensibilizando, né, os tomadores de decisão, os diretores, a alta liderança, né, gerencial das empresas, nessa perspectiva, né, de ampliar espaços, contratação, desse diálogo, né, se ampliar na sociedade brasileira. Então, a causa da migração, de refúgio, né, pela população, né, junto com empresas, junto com as autoridades, né, a gente acredita que é esse espaço promissor que precisa ser ocupado, né, a partir também da sociedade civil. Então, essa próxima fase, né, a gente está muito animado, assim, nessa perspectiva, né, também de continuar com o ethos, de continuar nessa agenda, nesse diálogo com o setor empresarial, com o setor privado, né? Só assim, né? O projeto ele se viabiliza e acontece nessa perspectiva. E a gente entende que só assim é possível a gente construir e fortalecer essa agenda de inclusão, da diversidade, especialmente com a população, né, de migrantes e refugiados. Obrigada, Thiago. É muito bom saber que a gente vai seguir aí também com vocês nos próximos ciclos, porque esses 2 anos juntos foram um momento de plantar sementes, né? Então, agora é o momento da gente conseguir ampliar todas essas discussões, ampliar a agenda, o alcance, e quem sabe já colher aí alguns frutos também, que é de fato esse engajamento das empresas com o guia e com as próximas novidades aí, que está quentinha aí no forno também, para sair no âmbito do nosso projeto. Eu queria voltar agora a palavra para o Caio, porque a gente está falando aqui do lançamento desse guia, e o Ethos tem muita expertise em construir esses materiais didáticos, informativos, voltado para as empresas, orientando, né, o que deve ser feito, o que já tem também no mercado de experiências que possam ser utilizadas. Então, Caio, você pode compartilhar aqui com a gente um pouquinho do que tem aí no conteúdo desse guia, até para chamar as empresas que estão assistindo a gente hoje a conhecerem o nosso documento, que inclusive está no site do Instituto Ethos e vai estar também no site da Visão Mundial. Olha, Scarlett, primeiro que eu quero fazer isso usando o meu tempo dividindo com você. Você tem que falar um pouco, você sabe muito mais. Mas primeiro dizer que os dados e números significativos que o Thiago trouxe, né, e queria agradecer novamente a parceria, mostra que é possível e é possível dar escala com ações coletivas e conjuntas. Eu acho que isso é bastante importante, né? Então, é uma etapa que a gente está e a gente tem expectativa de que a gente possa crescer nos impactos reais do projeto junto a essas populações. Mas, basicamente, a gente tem um olhar para essa necessidade de apurar, de contextualizar o cenário e trazer os dados para o território e para os próprios dilemas e riscos que a organização, que a empresa tem e as suas oportunidades. Existe também um conjunto de conceitos-chave que são importantes para entender e qualificar, porque a gente pode ter diferentes políticas dependendo das questões da tipificação, né, especialmente dos movimentos migratórios, traz um reforço e a importância de que as pessoas migrantes e refugiadas podem trabalhar no Brasil, ou seja, além de não haver impeditivos, há todo um caminho burocrático, sem dúvida, mas que é possível e deve ser trilhado. Tem também busca responder por que contratar. Aqui a gente está falando dos impactos positivos da contratação, que é muito óbvia, mas não só para as pessoas, mas para a própria empresa, que tem uma oportunidade de prospectar competências, algumas que são raras no Brasil, mas, ao mesmo tempo, somando e trazendo equidade nesse processo, né, trazendo a possibilidade de olhar como um aprendizado.
A contratação na prática, e aí tem lá no guia todo um caminho, um passo a passo que as empresas devem seguir, criando uma política, publicando uma política e tendo a transparência nesse processo. É um manual de apoio às empresas que querem começar, de fato, né, para melhorar suas práticas de diversidade e inclusão. Aí, indo além da inclusão em si, mas também do desenvolvimento dos talentos, capacitação, remuneração adequada. Eu acho que essas são algumas questões que estão lá presentes e que são orientadoras. Mas, Scarlett, usa mais uns 2 minutos aí e completa isso, por favor. Obrigada, Caio. É isso mesmo. Assim, o nosso guia ele é bem completo, ele vai além do processo de contratação, porque a gente tem visto um movimento muito forte das empresas de inclusão. E a gente já viu a oportunidade de construir um guia sobre esse tema, então por que a gente não ir além do processo de inclusão? Então, para quem está começando, tem lá etapas para você começar a criar um projeto, ainda que piloto, mas tem também para quem já está no nível mais de desenvolvimento, até amadurecimento das suas práticas, temos aí perspectiva do que você fazer depois que você incluiu. Porque um dos pontos muito importantes que a gente percebeu aí durante as oficinas é que não adianta a gente incluir 5, 10 pessoas para daqui a um mês elas saírem da empresa porque não era um ambiente acolhedor, seguro, coeso, com remunerações aí justas, né, compatíveis com a qualificação desses profissionais. Então, o nosso cuidado no guia foi ir, de fato, além do processo de inclusão. Então, ele é um guia para quem quer começar, um guia para quem já está em desenvolvimento e um guia para quem quer sempre amadurecer e revisitar suas práticas e políticas, né? Ele traz também conceitos básicos que a gente sabe que é sempre importante revisitar. Então, o que é migrante, o que é emigrante, o que é imigrante, o que é refugiado, o que é solicitação de refúgio. Todos esses conceitos estão no nosso guia, então, além de ser um orientador, ele também traz informação, e vocês podem utilizar até internamente aí na empresa para circular, para o pessoal também conhecer um pouco mais sobre essa agenda, né? Se aproximar um pouco mais dessas trajetórias que a gente percebeu aí ao longo do projeto. Então, tá bem bacana, tá bem bonito também, como o Caio falou, tem uma identidade visual bem interessante, ele não é tão grande também, então é um guia que vocês podem utilizar ele em qualquer momento, em qualquer imersão política, prática que vocês forem ter dentro das empresas. Falei tudo, Caio? Acho que sim, né? Não, então, falou, e acho que tem assim, só um resultado de que a sua política de diversidade e inclusão é bem sucedida se você consegue, de fato, reter talentos, né? Reter os talentos, descobri-los, impulsioná-los, estimulá-los e retê-los. Exatamente. Super. Senão a gente acaba só perpetuando o ciclo de precarização, né, Caio? E é isso que a gente quer romper aqui também com esse projeto, né? Além de incluir, tem que incluir com qualidade. Não é mesmo? E aí, Thiago, agora com você, falando um pouco desse guia, a gente trouxe aqui, o Caio colocou bem aí a questão do que tem no guia, o conteúdo, essa importância que teve esse material aí dentro do nosso projeto, mas como que ele se encaixa aí para a visão mundial, pensando nos outros eixos também, porque eu acho que ele dialoga super, né, com a perspectiva de empregabilidade, também de empreendedorismo que vocês atuam. Então, como que ele se encaixa nos planos da visão mundial e o que vocês esperam aí alcançar daqui para frente com esse material também? Olha, que bom, obrigado pela pergunta, Scarlett. Tentando não repetir o que o Caio colocou, mas assim, eu acho que nesse próximo ciclo, né, nessa próxima fase do projeto, eu acho que a grande, assim, embora o projeto aconteça em algumas cidades específicas, mas assim, a pergunta que a gente sempre faz assim na visão mundial é com quem a gente precisa conversar, com quem nós e não estamos conversando. Então, eu acho que também assim, essa é uma das grandes perguntas que precisa incomodar a gente, assim, né, para sair também desse lugar de conforto. E aí, assim, para mim, para a gente, para assim, organizacionalmente falando, assim, né? Então, quais são as empresas, quais são as lideranças, quem são os parceiros que a gente precisa conversar para engajar, para trazer para perto, para ampliar esse diálogo. Então, eu acho que esse próximo ciclo vai muito nessa direção. Assim, se você escutou Instituto Ethos, Visão Mundial, Projeto Vento Puedes, assim, procura na internet, procura saber, busca, faz contato, assim, com maior alegria, com maior prazer, assim, da gente poder ampliar para além das cidades chaves, assim, desse projeto, das cidades que estão implementadoras, mas assim, a gente quer tornar, acho que esse diálogo assim
perene, né, assim, que não seja só no marco de um projeto, mas que ele atravesse, né, assim, vários setores e o tempo de execução do projeto. Então, eu acho que essa perspectiva eu queria trazer de engajamento, né, público, externo, de parcerias mais amplas para essa próxima fase. Então, acho que esse guia prático para empresas vai nessa direção, né, da gente poder... o Caio colocou, é um convite, e é verdade, é um convite, né, é um material consultivo, de base, orientador, mas que a partir disso a gente possa repercutir, né, reverberar esse tema, essas práticas, essas boas práticas com as demais empresas, com muitas empresas. Obrigada, Tiago. Acho que é isso, é um guia, um convite, né? Um convite para se aproximar para a agenda, um convite para se engajar, um convite também para conhecer essas pessoas, né? Quem esteve aí junto com a gente durante as oficinas teve a oportunidade de ouvir histórias, o que eu acho que dá muito materialidade também para o processo. Inclusive, alguns trechos dessas conversas estão no guia, então é muito importante que as empresas entendam aí o papel que elas têm dentro dessa agenda e que se torne um legado, né? Um legado para além do projeto Vento Puedes. E eu acho que já pega um gancho aí para o final do nosso painel de hoje. Queria pedir para o Caio e para o Tiago só deixar aí um recadinho, uma frase para as empresas. O que vocês deixam de recado aí provocativo para as empresas hoje em uma frase? Uma frase eu não consigo, não vai valer. Mas só o que o Tiago disse é importante nesses passos que a gente está dando, e nós temos que olhar para a nossa possibilidade de incidir sobre as políticas públicas, né, Tiago, de poder trazer para o Brasil o compromisso completo, o mais amplo possível das convenções internacionais, né, e traduzi-las em políticas nacionais. Então, acho que isso é bastante importante, a gente precisa olhar estrategicamente, e as empresas são fundamentais na vocalização desse caminho. Eu deixaria uma mensagem aqui para os líderes das empresas e profissionais de RH com relação ao tema. É fundamental, quer dizer, vocês são porta de entrada e instância de decisão nas empresas, e que estão olhando, eu acho que devem olhar com um olhar cada vez mais de quebrar os preconceitos e as discriminações, que entendam quanto são importantes na transformação da cultura das empresas. Eu acho que as lideranças de gestão de pessoas, direitos, RH e as lideranças, por meio da inclusão, têm um caminho muito importante de contribuir. Se não há uma experiência, a gente tem que permitir que ela seja adquirida, produzida, e vamos errar, vamos bater em alguns lugares que a gente não tem, às vezes, resposta. Se a língua, por exemplo, for uma barreira, permita que haja um aprendizado mútuo, né? Eu não sei falar espanhol da maneira que eu gostaria, mas eu falo portunhol e a gente consegue se entender. Eu acho que esse exercício, inclusive inovador, que tem que criar uma nova linguagem, é necessário. Se a empresa não está preparada para acolher, como pode acontecer, e isso pode acontecer com todos nós, né? Que se prepare, que se busque informações e que se mude na direção de poder proporcionar isso, né? Não dá mais para a gente simplesmente achar que os desafios são muito grandes e a gente não consegue avançar. A realidade brasileira é diversa, é plural, e as empresas, e a sua empresa precisa e pode, né, atuar nessa agenda da diversidade com inovação, e que o olhar para a agenda e a pauta dos refugiados e imigrantes ocupe um espaço de foco prioritário na sua organização. Boa, Caio. Eu deixei ser um parágrafo, vai. Eu deixei ser um parágrafo, porque foi desculpa. Muito bom esse recado. Tiago, está com você agora. Eu tento seguir aqui a recomendação. Eu acho que Vento Puedes é um convite para todos, né? Então, acho que nós podemos, assim, juntos, mas se a empresa, uma empresa pequena, uma empresa média, empresa grande, assim, é querer, acho que é isso, né, que o Caio traz também, assim, esse convite para o diálogo, para fazer juntos, assim, nós podemos. Então, assim, acho que essa ideia também desse coletivo, né, de pensar assim um ecossistema, uma plataforma, né, de parceiros, de gente, de ideias, de recurso, né, se mobilizando
por essa causa, é o que a gente gostaria de convidar, né? Então, vem Tupoedes, venha com a Visão Mundial, venha com o Instituto Etos, a gente vai fazer aí muita coisa juntos. Obrigado, Scarlett. Legal, Thiago. Obrigado, Caio. Muito legal, Thiago. Obrigada, Thiago. Obrigada, Caio. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Um prazer continuar com esse projeto que para o Etos aí tem sido de aprendizado, não só individual, para cada um que faz parte da equipe, mas para o nosso coletivo, para uma sensibilização, aproximou a gente de pessoas incríveis também da equipe da Visão Mundial, a gente conheceu pessoas incríveis também que são migrantes e refugiados pelo projeto, e eu acho que isso torna essa pauta extremamente forte e necessária aí para a nossa sociedade. E para você que está assistindo, a gente agradece muito a sua participação. Se você gostou dessa nossa conversa, deixe sua curtida, seu comentário, se inscreve no canal do Instituto Etos no YouTube, que assim você recebe todas as notificações e acompanha os nossos bate-papos. Então, todo o conteúdo vai estar disponível aí na playlist Conferência Etos 2021. Muito obrigada, boa tarde.